Eu me chamo Sérgio, sou psicólogo, mentor na imersão Segredos da Mente Narcisista, superando o abuso emocional, autor de alguns e-books sobre esse tema e tenho trabalhado ajudando vítimas com psicoterapia e com o conhecimento científico, conhecimento especializado em relacionamentos. E hoje eu quero falar para você que vive numa dinâmica abusiva, você que de repente decidiu sair, quebrar esse ciclo, ou mesmo você que ainda se mantém, não se percebe nessa condição de sair dessa situação de abuso emocional, de abuso psicológico. E eu quero trazer aqui algumas coisas que eu considero importantes para você quebrar, para você romper essas algemas, tudo que ainda te prende a essa relação abusiva. Um dos primeiros cuidados e mais importante é estabelecer limite. É importante que você estabeleça limite para a pessoa que está nessa dinâmica do abuso emocional. Porque o que é o abuso? O abuso ele é um ultrapassar constante de fronteiras, de barreira, de limite mesmo. É o ultrapassar do campo do respeito. Toda vez que alguém abusa, de alguma maneira, essa pessoa ela está passando, ela está atropelando aí questões que são importantes para você, ao ponto de ela passar por cima de você, passar por cima de qualquer tentativa de relacionamento saudável. E é importante que você possa identificar isso. No começo de uma relação abusiva, a gente tem aqueles primeiros sinais de abuso, que a gente usa-se um termo chamado beige flags, né? Que seriam bandeiras beges. E é claro que em algum momento você tem uma intensificação desse abuso, que é quando chega nas chamadas red flags, né? As bandeiras vermelhas, que já são aqueles sinais de alerta, aqueles sinais de que algo muito errado está acontecendo nessa relação. Uma das características para você identificar melhor de uma relação abusiva vai ser uma relação muito marcada por idas e vindas, vai ser uma relação muito turbulenta. É claro que um relacionamento pode trazer em algum momento conflitos, desentendimentos. É claro que isso vai haver. Não dá para a gente pensar num relacionamento aqui aos moldes dos comerciais de margarina. A gente sabe que um relacionamento vai ter seus pontos conflitantes, vai haver desafios, a própria situação e o contexto impõem isso aos relacionamentos. Algo muda, alguma situação nova que vai exigir daquele casal um jogo de cintura para lidar com aquilo. E é claro que mesmo em outros modelos relacionais, né, seja numa relação entre amigos, numa relação familiar, numa relação de trabalho, seja numa relação institucional, todo tipo de relação vai trazer desafios que vão precisar em algum momento ser superados, né? É claro que a gente aqui fala muito focado nas relações amorosas, nas relações afetivas, porém a gente precisa ter esse alerta de que o abuso ele vai acontecer nas diferentes esferas, nos diferentes tipos de relacionamento. Mas falando ainda sobre as características de uma relação abusiva, você vai ter o pisar em ovos, uma insegurança muito grande nessas relações. E um outro aspecto também é que quase sempre você está sendo forçada numa relação abusiva a ser algo diferente do que você é. Ou seja, você vive numa postura de inautenticidade. Você não pode expressar a sua maneira de ser. Você tem que estar sempre tentando se enquadrar para agradar a sua contraparte.
E os relacionamentos que nos levam ao crescimento, que permitem o nosso crescimento, eles vão na direção oposta a isso. Uma relação saudável é uma relação onde eu posso ser eu mesmo e eu sou aceito dessa forma. Ou seja, não existe aquelas tentativas de mudar o outro, de querer tornar o outro aquilo que eu quero, ou de querer que ele caiba dentro das expectativas que eu criei, ou seja, das idealizações. Idealizações é um ponto interessante quando a gente fala de relações abusivas, principalmente quando envolve o narcisismo patológico. Basicamente, o transtorno de personalidade narcisista é um padrão consistente de grandiosidade que vai envolver também ausência de empatia, que vai envolver também uma necessidade excessiva e patológica de admiração. E nesses perfis você vai ter relações sempre abusivas. Dificilmente você vai ver uma relação que consiga se manter equilibrada dentro dessa dinâmica aí, mas a gente não vai entrar muito aqui no transtorno de personalidade em si, mas basicamente é uma relação conturbada, marcada por esses excessos aí. E aqui a gente está trazendo, na verdade, os primeiros pilares para você conseguir identificar, e é claro que a gente vai trazer aí outros vídeos, outros materiais que vão te ajudar ainda mais a perceber isso aí.